Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, vamos nos preparando para dar continuidade nas nossas lives 2.0. E hoje vamos estudar mais profundamente o livro de Bert Hellinger chamado O Amor do Espírito. Esse livro aqui, ó. Bert Hellinger, O Amor do Espírito. É o livro que eu mais recomendo. É o que tá mais do que faz o panorama geral das constelações. Ele é o mais atualizado, né? Daquele que trata os conceitos no geral. Então esse livro aqui eu recomendo bastante, né? Se você chegou agora no nosso Clube do Livro, entra no canal do Telegram, pelo link do perfil, tem as gravações das outras lives que a gente fez sobre esse livro. Muito importante para você se situar. Deixa eu só abrir a janela. Mosquitinho chato. Então vamos nos preparando, vamos chegando para a gente poder estudar mais profundamente. Bom dia, Judite. Bom dia, a Sônia, a Tati, a Fátima, a Eliane, a Cris, a Sandra, a Vanir, a Mara, Cássia. Que bom ter vocês aqui. A Kissy. Vocês aqui logo cedo, num feriado. Que bom que vocês estão decididas aí a estudar, aprender nesse dia aí de descanso, né? Vamos então nos preparando. Aí eu vou já, desde já, eu quero usar a live de hoje também principalmente para feriado. A Sônia é de Portugal, né? Aqui é feriado só no Brasil, né? Eu vou aproveitar a live de hoje quero trazer também respostas para as possíveis dúvidas que vocês tenham sobre a constelação familiar, sobre os conceitos sistêmicos, sobre os tratamentos com a constelação familiar, além dos conceitos que são trabalhados aqui nessa parte do livro. Então, se você tem dúvidas específicas sobre a constelação, já vai pensando, coloca no chat para a gente deixar tudo bem alinhado. Qualquer visão que você possa ter, que você precisa de esclarecimento, vamos usar hoje para deixar você bem a par dos conceitos da constelação e dos tratamentos, das possibilidades, para que a gente possa aí usar esse tempo de uma forma bem esclarecedora para vocês que têm interesse em conhecer mais profundamente o universo da constelação. Tá bom? Agora, né, para quem já sabe, quem já é do Clube do Livro, sabe que a gente faz a corrente do bem. Então, clica nessa seta aqui, nesse aviãozinho, e convida pelo menos 5 pessoas que estão aí online
para estarmos juntos nesse momento aqui. Infelizmente, grande parte das vezes, o Instagram não avisa que a gente está em live, não avisa que a gente está online. Então a gente faz um trabalho manual aqui de convidar o pessoal. Então bora lá, convidem aí, ó. Estou convidando os membros do clube, os nossos alunos da formação de constelação na água, os alunos da formação de hipnose, os alunos do curso de psicossomática, meus pacientes, que é muito importante, além de você receber os benefícios da constelação, que você também estude o conhecimento sistêmico para que você previna as situações na sua vida. Se você tem o conhecimento sistêmico, você se previne de muitas situações complicadas na sua realidade. Muitas pessoas se amarram, se enroscam em determinadas situações pela falta do conhecimento sistêmico. Bom dia, Aline. Bom dia, a Pris, a Pati. Bora lá então, a Bárbara, a Rafaela. Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Coloca no chat aí Coloca no chat aí quem já é terapeuta, quem já atua com a constelação, quem não, para eu me situar em relação a vocês. Bom dia a Sueli também. A Sônia perguntou assim, ó: sei que é de evitar constelar familiares, mas a simples avaliação do campo pode ser feita ou evitar também? O ideal é evitar também, Sônia, porque quando você faz processos de avaliação, essa avaliação ela já abre determinadas questões ali da pessoa. E muitas vezes essas questões não podem cair no seu colo, entendeu? Por exemplo, se você é filha e vai fazer uma avaliação sistêmica ali, você vai fazer uma avaliação sistêmica ali na sua mãe ou no seu pai. Aí você abre ali o campo e mostra uma coisa ali. Às vezes o resultado da avaliação ali, ele pode mostrar questões que você não sabe como lidar muito em relação àquele destino do seu pai ou da sua mãe. E isso é perigoso. É um dos assuntos que a gente vai conversar hoje aqui, que é o assunto de ter dó das pessoas. E aí, pelo envolvimento emocional e também pelo envolvimento sistêmico que você tem, a chance de abrir algo ali que pode você se emaranhar nas questões é grande. É grande. Por exemplo, muitos pais eles têm o hábito de desabafar coisas para os filhos. Funciona no mesmo processo. E aí o filho recebe aquela informação e fica com ele não sabe o que fazer, ou ele não quer que o pai ou a mãe sofra, e aí ele acaba puxando aquela carga para ele, numa busca de aliviar o destino dos pais, ou de trazer uma solução, de ser um salvador. Entende? E aí isso cria determinados emaranhamentos.
Ou vamos supor que você vai fazer uma avaliação ali do seu familiar, aí na avaliação do familiar mostra que a questão é com você. Como é que vai ficar ali você e a pessoa? Entende? Então é melhor familiares e amigos que você tenha muito envolvimento emocional, você terceirizar, tá? Ou você atuar em relação a fornecer o conhecimento e a pessoa que se vira, entendeu? Então não é legal fazer questões para os familiares, tá? A Eliane atende com a constelação, que bom. A Sam está fazendo graduação em terapias integrativas, é reikiana. Avalia de incluir a constelação, Sam, que combina muito aí no seu processo. A Judite, eu e meu esposo somos consteladores, mas ainda temos pouco de insegurança. Nós fazemos com pessoas próximas. Qual o modelo de constelação que vocês atendem, Judite? Então, vamos conversar já. A gente já introduziu um dos assuntos que ele fala aqui, né? Essa parte que a gente está estudando começa na página 176. Aí vai até a página 187, 190. E ele fala bastante, um dos pontos que ele fala é essa questão da dó. Que dó, pena, ter pena das pessoas, ter dó, é um dos sentimentos mais perigosos que existem. E ele fala também, Judite, sobre essa questão da insegurança, do medo nesse capítulo também. Que a gente precisa ter um olhar nesse sentido em relação à nossa criança interna. A gente vai entrar nisso. Tá? Eu vou explicar para vocês um ponto de vista, né? Vou explicar para vocês um ponto de vista que eu falo bastante com os meus alunos e que nós precisamos resolver para ter sucesso profissional. Tá? Avalie a questão de você saber a constelação na água, Judite, porque o movimento livre que a água permite traz mais segurança em relação ao trabalho. Tá? Então ele fala, vou ler aqui para vocês o que ele fala sobre essa questão de ter dó. Como a gente deve evitar o máximo possível esse sentimento. Não só na nossa família, né? Não só com as pessoas que a gente conhece, mas principalmente se você é um constelador. Um dos pontos que ele pega bastante aqui nessa parte é a postura do constelador. E aí nós vamos conversar sobre essas posturas aqui, alguns elementos que são fundamentais. Senão o trabalho do constelador ele não avança adequadamente. Okay? Então olha o que ele fala sobre ter pena das pessoas. Ó. Pena é o que há de mais perigoso, ter dó das pessoas. Isso é perigoso quando não suporto a dor do outro e quero ajudá-lo por essa razão. Então, nessa questão aí de constelar os familiares, muitas vezes você quer constelar porque você não dá conta de lidar com o destino da pessoa. Aí você quer constelar para aliviar o seu sentimento, a sua dor. E aí aquela constelação está servindo principalmente a você, não é nem ao outro. E isso inverte a ordem. Já cria um emaranhamento se a sua intenção de constelar o outro é essa. Porque você está fazendo, no fundo, por você, para aliviar o seu desconforto perante o destino da outra pessoa. Entende?
Então, quando não suporto a dor do outro e quero ajudá-lo por essa razão. Nesse momento, interfiro na sua alma. Nesse momento, torno-me fraco e necessitado. Eu preciso ajudar o outro para que eu volte a me sentir bem perante o destino daquela pessoa. Quando, no entanto, suporto a sua dor com respeito, dedico-me a ele a partir de outra dimensão, por exemplo, a dimensão do campo sistêmico da alma da pessoa, que tem a ver com a live das ordens da ajuda, que nós precisamos ser guiados para ajudar as pessoas da maneira correta, senão a gente ajuda do jeito errado e atrapalha. Tá? Essa dimensão, ao contrário da pena, é uma dimensão de força. Como assim? Por exemplo, vamos supor que você está com uma dificuldade na sua vida, em alguma área. Aí, perante essa dificuldade, você conversa com alguém que você conhece. Qual é a diferença se essa pessoa olhar para você como coitadinho, olhar para você como vítima, olhar para você como uma pessoa indefesa, um coitado, uma coitada, em relação à pessoa olhar para você e ela ver força em você, ela acreditar no seu poder de superação, ela ver e sentir que aquilo que está acontecendo com você é algo que está servindo para você, para alguma evolução que você precisa e que no final tudo vai dar certo e você vai sair melhor do que antes. Qual dos dois resultados vocês acreditam que vão se sentir melhor? Como vocês se sentiriam em cada caso? Em quais dos casos vocês se sentiriam mais fortes, mais capacitados para lidar com a situação? Digita para mim no chat. Qual a diferença para vocês de percepção em relação a essas duas situações? Porque isso é fundamental. Nós temos aqui consteladores e nós temos pessoas que acabaram de entrar na nossa formação aqui, nós temos alunos aqui que estão em estudos, e um dos pontos cruciais para o sucesso do constelador são determinadas posturas, determinados alinhamentos de consciência e de comportamento e posicionamento que o constelador precisa ter. Só a postura do constelador, se ela está alinhada, ela já faz grande parte do trabalho. E uma postura inadequada em determinados pontos pode atrapalhar a ação do campo. Por exemplo, ter dó é um dos movimentos mais delicados. Não só em relação ao resultado da outra pessoa, mas em relação a puxar a carga dos pacientes. Por que alguns terapeutas pegam muito a energia dos pacientes? Os terapeutas que mais pegam a energia dos pacientes, sabe, que são afetados pelos casos dos pacientes, são aqueles que ficam com mais dó, que não dão conta de lidar com o destino difícil do paciente. E para quem é da constelação, para quem é constelador, sabe que você vai trabalhar com o sofrimento humano, você vai trabalhar com a dor humana e com a dor nas famílias. Entende?
Então, uma das posturas do constelador, que é um caminho de iluminação espiritual, é ressignificar o papel da escuridão, é ressignificar o papel da dor, das dificuldades, dos destinos difíceis. Quanto mais você conseguir olhar para as situações difíceis com um novo olhar, entendendo que elas estão servindo a alma da pessoa, servindo a alma da família, servindo por algum propósito evolutivo, e você, por antecipação, você já ter um nível mais profundo de aceitação daquele destino, você consegue intervir por meio de uma outra dimensão de consciência. É uma consciência, por exemplo, búdica. Uma consciência búdica. A consciência búdica, ela é a serenidade absoluta, porque ela enxerga a luz por trás de tudo, o propósito maior por trás de tudo. E aí, ao mesmo tempo, nós precisamos desenvolver também uma consciência crística, búdica e crística. Búdica, essa consciência num sentido de aceitação profunda daquilo que é, com uma confiança absoluta, na realidade, naquilo que se apresenta na realidade. É um desapego profundo de controlar a realidade, e uma aceitação com uma confiança serena absoluta, de que no fundo, consciência búdica olha nesse sentido na realidade, de que no fundo o nosso lado divino, ele é intocável, e as experiências de dor e tudo que a gente vive, no fundo, são ilusões experienciadas por nós, num nível mais profundo. E precisamos também da consciência crística, que é o amor incondicional e absoluto. O constelador precisa ser uma fonte de amor incondicional, absoluto. Lembra da empatia sistêmica? O que é empatia sistêmica? Você vai atender uma situação onde tem um agressor e uma vítima naquela situação. No coração do constelador, o amor incondicional vai igual para os dois lados. É crístico. O Cristo dava o seu amor incondicional para todos, para o santo e para o ladrão. Ele amava incondicionalmente todos. O amor crístico incondicional é absoluto. Atua pela salvação de todos. Então, uma outra postura do constelador, a postura do constelador é uma ausência de julgamentos, é uma ausência de tomar partido, é uma ausência de inconformismo, e é um estado de amor incondicional absoluto, com o entendimento de que estamos aqui nessa realidade para aprender, para se desenvolver, expandir em consciência, e que nessa jornada muitos já estão num grau de esclarecimento maior e muitos não.
Mas a salvação deve ser aberta e destinada a todos. Entende? Então a postura, além de não ter dó, de você ter um nível de aceitação profunda em relação ao caso que acontece ali, no que você está atendendo, também na sua vida. É aí que está. É aí que está a virada de chave. Imagina se toda a situação negativa que você possa estar vivendo hoje, você realmente passar a sentir que essa situação ela está na sua vida porque está te servindo a algo positivo, que você pode não estar enxergando ainda hoje, mas é isso que está acontecendo. Aquilo que a gente vivencia de negativo está a serviço de algo maior, para o nosso crescimento, para o nosso bem. O amor divino é infinito e absoluto. Mesmo aquilo que nos dói está a serviço do amor. Por mais difícil que possa você enxergar isso. Tá? Então, uma outra postura do constelador é esse lado crístico, que não tem jeito. O caminho das constelações familiares, se você verdadeiramente você quer se tornar uma pessoa especialista, que atende diferentes casos, múltiplos casos a serem trabalhados em todas as áreas da vida, é um caminho de despertar espiritual, é um caminho de expansão da consciência, é um caminho que você vai, se você realmente levar a sério, você vai se iluminar por etapas, São graus. Aliás, o ideal é assim com todas as terapias, Porque o que é iluminação? As pessoas às vezes têm rótulos que foi, absorvido de determinadas imagens que são propagadas nesse sentido. Mas iluminação nada mais é do que a sua capacidade de olhar para a sua sombra ou para a sombra da família, que é o que a gente acaba fazendo na constelação, para a sombra dos outros, e você ter uma consciência de luz em relação a isso. Você trabalhar isso e você ter uma capacidade de transmutação, de alquimia. É por isso que tem a simbologia lá dos alquimistas, de transformar o cobre em ouro. É isso, a iluminação é isso, é a alquimia consciencial. É a gente ir se conscientizando das nossas sombras, num sentido psicológico, sombra psicológica, que não quer dizer unicamente o lado negativo, tá? Muitas pessoas reprimem na sombra psicológica o seu lado positivo. Vamos supor que você tem um grande poder, uma grande competência de fazer a diferença na vida das pessoas, e você reprime isso por medo. Esse seu poder vira uma sombra para você, entendeu? Não é só o lado negativo, é tudo aquilo que você reprime na sua consciência e não permite se expressar, porque você vive focado em desempenhar uma autoimagem idealizada. Mas a maioria das pessoas, é lógico, reprime o seu lado negativo. Então, iluminação é você trabalhar isso, liberar, expressar, purificar, limpar, transmutar
e diminuir cada vez mais essa sombra. E quando falamos de constelação e atuar como consteladores, aí estamos falando de trabalhar com a sombra da família. A sombra da família. Quem conhece o trabalho do Jung, tem um livro dele aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Para quem conhece o trabalho do Jung, né? Alguém já leu algum livro do Jung? Já viu alguma coisa? Já estudou alguma coisa do Jung? Trabalho psicanalista top de linha, que foi muito sabotado na área da psicologia por causa do seu viés espiritual, né? Mas ele fez o seu trabalho sem ficar querendo ser aceito por todos. E é aí que vem o meu puxão de orelha para vocês, tá? Que eu vou dar já em relação a isso, certo? E que é a palavra, é o que o Bert Hellinger fala aqui sobre o medo de colocar o seu trabalho adiante e tal. A gente vai chegar nesse ponto. Então, o Jung, né? O Jung, o trabalho dele não é tão simples de você entender assim a leitura e tudo, igual do Bert Hellinger. Para quem já leu o livro do Bert Hellinger, sabe que a leitura, não dá para você ler assim, leitura dinâmica. Cada parte queima às vezes a sua percepção, porque você precisa refletir muito. É um trabalho de conscientização, entendeu? Não é só leitura. E essas são as leituras mais importantes. Aquela que você vai lendo, o negócio te dói, você precisa ficar abstraindo para você conseguir entender determinados conceitos. E eu falo para vocês assim, os livros do Bert, se você for fazer assim, se você for fazer live igual a gente está fazendo aqui, explicando profundamente, detalhadamente cada conceito que é passado, a gente não termina nunca. Então eu leio a parte do livro aqui, eu leio a parte do livro e trago uma base aqui para a gente ter um entendimento importante de pontos cruciais. Agora, se eu for pegar e falar cada conceito detalhadamente, vixe, é muita coisa. E são coisas que têm desdobramentos, e são coisas que igual a Dani falou, fala com a alma, são percepções profundas. E o Jung também é um trabalho de iluminação da consciência, principalmente do inconsciente. O Jung trabalha com a questão do inconsciente coletivo, principalmente, por isso que eu quis falar dele. E quando nós trabalhamos com a família, que é o trabalho do constelador, nós estamos fazendo um trabalho de iluminação, de transformação do inconsciente coletivo daquela família, certo? E imagina, aí temos o inconsciente coletivo da humanidade. Vocês concordam que todas as pessoas do planeta Terra, elas fazem parte de alguma família? Vocês concordam comigo? Todas as pessoas do planeta Terra, elas vêm de alguma família. Todas as pessoas do planeta Terra vêm de alguma família. Portanto, o inconsciente coletivo, a base do inconsciente coletivo humano é
o inconsciente, é a somatória dos inconscientes, do campo coletivo, do inconsciente, da alma de todas as famílias do planeta Terra. É por isso que eu falei no evento do final de semana, que a constelação familiar, ela tem um trabalho alinhado com a construção da nova era. Porque para construir uma nova era, esse inconsciente coletivo, ele precisa ser purificado. Ele precisa se tornar mais luminoso. Porque tudo aquilo que a gente vê de manifestações no planeta, por exemplo, guerra. A guerra é um resultado de sombra mal resolvida no inconsciente coletivo. Por isso que as guerras, igual teve a Primeira Guerra Mundial, a primeira, aí a segunda, aí agora se fala da terceira. Por quê? Porque ficou muita sombra mal resolvida. E a primeira também foi sombra mal resolvida de outras situações. Então esse inconsciente coletivo, ele precisa ser purificado. E aí você imagina o trabalho de todos os consteladores, não só os consteladores, as pessoas que estão ao redor do mundo, outras terapias também, atuando na purificação desse inconsciente. Esse é um dos grandes propósitos nossos, como buscadores e como terapeutas. A purificação do nosso inconsciente, porque a gente já fez parte dessa sombra coletiva, né? A gente participou bastante em outras histórias. Então a limpeza do nosso inconsciente, trabalhando o nosso inconsciente familiar, e se você é um constelador, esse outro, o inconsciente das outras famílias, que está conectado com o inconsciente coletivo geral. Até que a humanidade atinja pelo menos 10%. Quem já viu essa teoria? E essa teoria está alinhado com a teoria do 100º macaco. Quem já viu a teoria do 100º macaco nas constelações familiares? Quem já ouviu? Coloca para mim no chat. Quem já viu a comprovação de Rupert Sheldrake em relação à existência de uma consciência coletiva? Quem já viu a teoria do 100º macaco? Põe no chat se você conhece ou se você não conhece. Se você não conhece, eu vou explicar em mais detalhes, né? E quem já ouviu também a questão de que para irmos plenamente para uma nova era, a humanidade precisa despertar em torno de 10%. Em torno de 10% da humanidade. Vocês já ouviram sobre isso? 10% da humanidade precisa atingir um nível maior de consciência, um despertar espiritual, para que seja possível um despertar em massa. Um despertar em massa. Vocês já ouviram falar sobre isso? Vou explicar como que funciona, então, para vocês entenderem. A humanidade precisa, e para vocês entenderem a questão, nós não atingimos esse 10% ainda. O Napoleão Hill, que era na minha opinião, ele tinha um alto grau de iluminação, num dos livros dele, que se chama Mais Esperto que o Diabo, ele fala que só 2% da humanidade tem controle sobre a própria mente. Só 2%. Isso na época dele, já faz bastante tempo, né? Já faz 70 anos mais ou menos, né, da época dele. Né?
Só 2% da humanidade tem controle sobre a própria mente, comanda a própria mente. A maioria é controlado pela própria mente e controlado por forças externas. Tem a ver com o filme Matrix também, é a mesma... No fundo é a mesma metáfora sobre a mesma questão, né? Por isso que no filme Matrix os despertos lá eram alguns, né? Não era... Comparado com o restante, era uma quantidade ínfima de pessoas. E atualmente agora funciona da mesma forma. Esses 2% subiu mais ou menos, se a gente pegar o planeta Terra todo, tudo, nós estamos aproximadamente em 5%, 4%. 4%, 5%, nós precisamos chegar numa massa crítica de pelo menos 10%, 12% de despertos no planeta Terra para que possa ocorrer um despertar em massa cada vez maior. E isso tem a ver com o campo, se vocês entenderem, a teoria das constelações, o campo morfogenético do Rupert Sheldrake, que é da onde veio todo esse conceito de campo morfogenético. Para quem não conhece essa experiência do centésimo macaco, anota aí para você pesquisar depois. Vale a pena você entender, tem até vídeo no YouTube explicando certinho. Escreve aí, experimento do centésimo macaco. Resumindo, o que acontece nesse experimento? Eles estudam uma espécie de macaco que tem em regiões diferentes ali do planeta, certo? Regiões diferentes do planeta. Aí eles pegam em uma dessas regiões só, eles ensinam uma habilidade para elas que nenhuma desses grupamentos desses macacos sabem fazer, que é lavar as batatas na água, tirar a areia da batata lá para eles comerem. E aí vê isso em todas elas e vê que nenhuma delas sabe fazer isso. Eles testam antes, para não falar que eles já sabiam fazer isso. Aí, em apenas uma dessas regiões, eles ensinam os macacos a lavarem a comida ali que cai na areia, lavarem a comida na água para poderem comer, senão eles não comem. E aí eles vão ensinando esse grupamento de macaco aqui e ensinam essa nova habilidade para eles, até que todo o grupamento ali daquela região saiba fazer isso, não apenas um macaco. É aí que está. Que todo aquele grupamento daquela região saiba fazer essa habilidade. E eles vão avaliando todos esses grupamentos ao redor do mundo. O que eles perceberam? Que quando esse grupamento aqui atingiu, aí ele chama de massa crítica de aprendizado, a maior parte ali, um certo nível, uma certa quantidade daquele grupamento aprendeu essa habilidade, nos outros lugares ao redor do mundo, onde tinha aquela espécie, os macacos passaram a fazer aquilo do nada, sem ter ninguém ensinando para eles nessa outra região. Ou seja, o aprendizado, a consciência que aquela espécie desenvolveu numa determinada região até um ponto de atingir uma massa crítica, fez com que, por meio da consciência coletiva que une aquela espécie, esse conhecimento, essa consciência, essa habilidade fosse transferida para os outros de outras regiões. E aí
todos os macacos daquela espécie passaram a possuir essa habilidade, que antes não tinham. E com base nesse experimento, o Rupert Sheldrake, ele comprova, explica a existência do campo morfogenético, que ele chamou de campo morfogenético. É uma consciência coletiva que une os seres, principalmente, da mesma espécie, do mesmo grupamento. E com a humanidade, funciona da mesma forma. Com a humanidade, funciona da mesma forma. Se uma quantidade suficiente de pessoas verdadeiramente despertar espiritualmente, expandir a consciência, realmente atingir um grau de consciência búdica, de consciência crística, isso vai passar a acontecer de uma forma cada vez mais acelerada com outras pessoas que estão nesse limiar do desabrochar, do despertar espiritual. E o trabalho com as constelações tem uma participação fundamental nisso, porque grande parte dos enroscos, além dessa questão que eu falei de atuar muito forte na sombra familiar, e a sombra familiar tem uma participação muito gigantesca na sombra coletiva, ainda atua num dos principais movimentos que impedem as pessoas de avançar plenamente em melhores resultados em todas as áreas, que é as amarras relacionais, as amarras familiares. A maioria de nós se enrosca por causa disso. A maioria de nós se enrosca por causa disso. Gianni, pesquisa o autor Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake. Aí você vai ver ali, já vai aparecer o experimento, os livros ali. Pesquisa sobre ele. Um trabalho sensacional nesse sentido. Então, para quem sabe o nome do autor, escreve aí no chat para ela, para vocês também pesquisar. Então, é o que eu falei no final de semana, né, no curso gratuito que teve da Constelação na Água. Estamos num momento agora que os trabalhadores da luz estão sendo convocados cada vez mais a resolver a sua própria sombra, resolver a sombra da sua família e atuarem como agentes com essa missão. Nada é mais importante hoje no planeta Terra do que isso. Vocês conseguem entender? Olha os rumos que o planeta está, seguindo. Se a gente não tiver um despertar em massa, capaz de mudar o rumo das coisas, as coisas vão ficar cada vez mais complicadas. Por isso que os trabalhadores da luz estão sendo convocados a trabalhar a sua própria sombra, transmutar a sua participação, as suas questões na sombra da sua família, para iluminar esse inconsciente coletivo menor. E nós precisamos de muitos consteladores, nós precisamos de muitos terapeutas da linha alternativa, muitos terapeutas da linha holística. Por quê? Porque as linhas terapêuticas que ficam só no materialismo, elas não têm uma força para tocar profundo esse inconsciente. Por isso que, para quem está pensando em entrar no ramo das terapias alternativas,
Agora é a hora. Por quê? Porque nunca vai ser tão necessário terapeutas alternativos. Porque é o inconsciente o principal nível que precisa ser transmutado nos seres humanos e na humanidade para que a gente possa atingir uma situação diferente. Entende? É por isso que nós assumimos bem forte essa missão de formar terapeutas no Instituto, formar trabalhadores da luz. Inclusive, para quem não sabe, estamos agora numa janela de inscrições da formação de constelação na água. Se você se interessa sobre o assunto, inclusive hoje é o último dia de inscrições, tá? Dessa turma. Manda uma mensagem no direct se você se interessa. Estamos precisando de trabalhadores da luz para fazer esse trabalho. Na sua própria vida primeiro, criar o reino dos céus na sua própria vida. Você vai ser a pessoa mais beneficiada. E como consequência, ajudar a criar esse paraíso terrestre, esse reino dos céus na terra. Por onde você passa. Por onde você passa. Pensa pequeno primeiro, depois você vai pensando maior. Na pessoa que você atende. Se nós queremos que não tenha guerra no mundo, nós precisamos pacificar as nossas guerras, que é o quê? Perdoar as pessoas que você precisa. Liberar suas raivas e mágoas. Colaborar nas constelações que você faz para a harmonia daquela família. Você está colaborando de uma forma que você nem imagina o quanto isso beneficia no todo. O quanto que esse beneficia no todo. Toda família, por exemplo, numa constelação que você harmoniza, reconecta o fluxo de amor, por exemplo, essa luz de amor, ela vai para o inconsciente coletivo da humanidade. E aí, às vezes, uma outra pessoa, num outro lugar, que muitas vezes você nem conhece, ela pode acessar essa luz de harmonia e perdoar alguém. E ajustar a sua própria família. É um movimento que tem o poder de crescer cada vez mais. É assim que a gente contribui. Esse é o nosso propósito maior como alma aqui. É criar o paraíso terrestre onde a gente está e colaborar para esse paraíso terrestre no geral. É o propósito número 1 de todo ser humano que está aqui. Colaborar para a construção do paraíso terrestre, dentro da sua área, dentro do que você faz. E se você é um constelador, você vai fazer isso nas famílias, que é onde eu acredito que é a chave da mudança do mundo. É a chave da mudança do mundo. A cura das famílias é a chave para a cura do mundo. Quanto mais eu avanço nesse caminho, mais eu tenho certeza disso. Com certeza, Mara. Com certeza, você já está ali num papel de contribuição. Com certeza. Agora, se você tem capacidade potencial de expandir essa sua ação de intervenção. E você conduzir, por exemplo, constelações. Então, o trabalho das constelações vem como um objetivo de transmutação e iluminação do inconsciente pessoal e familiar. É um caminho de iluminação também. Quem aqui acredita que expandiu a consciência, que despertou espiritualmente para questões que antes você nem, que você nem tinha noção por meio do trabalho das constelações? Coloca no chat para mim.
quem já passou por meio do trabalho das constelações considera que expandiu a sua consciência, acredita que despertou espiritualmente para questões que antes nem fazia ideia que estava te influenciando. Muitos de nós, né? Inclusive nós aqui do Instituto. Tá? E nesse capítulo aqui, nessa parte, na página 183, ele fala sobre as constelações familiares internas. Vamos ver se a gente tem alunos aqui, temos alunos aqui, sobre o que o Bert Hellinger está falando quando ele fala das constelações familiares internas. Vamos ver se os meus alunos entendem aqui sobre o que ele está falando. As constelações familiares internas. Vamos ver se os meus alunos entendem aqui sobre o que ele está falando. O que é as constelações familiares internas? Que é uma outra aba dos conhecimentos sistêmicos que vai crescer cada vez mais. E o nosso instituto é um dos grandes pioneiros dessa área também. Vamos ver se vocês captam sobre o que ele está falando, as constelações familiares internas. Vamos ver se os meus alunos entendem sobre o que ele está falando. Tem a ver com o espírito também, Dani. Tem a ver. Vamos lá, alunos. Constelação familiar interna. Vamos ver se vocês captam sobre o que o Bert Hellinger está falando. Exatamente, Paula. A hipnose sistêmica, que poucos conhecem. Poucas pessoas conhecem. Também tem a ver com autoconstelação também, porque dá para você fazer esse processo, né? A hipnose sistêmica é uma das nossas formações no Instituto. Vocês sabiam, inclusive, né, para os alunos novos que acabaram de adentrar na nossa formação, os alunos da hipnose sistêmica que entraram na formação recente e os renovantes, sábado que vem vai ter um módulo que se chama Constelando na Mente. Constelando na Mente. Para você aprender a fazer um processo de constelação, a realizar a constelação no ambiente mental, com você em auto-hipnose, ou com você em meditação, ou com você intervindo numa outra pessoa, né? Conduzindo a pessoa numa hipnose ou numa meditação para fazer processos sistêmicos no ambiente mental. O Bert Hellinger fazia isso. Ele chamava de constelações familiares internas. Nós chamamos de hipnose sistêmica, por quê? Porque une determinadas intervenções ali da hipnose para aprofundar a pessoa, para usar a forma, tecnologia da mente, como que ela funciona, une o melhor dos dois caminhos. Ele era formado em hipnose, né? Então ele já usava o processo para fazer isso, não é à toa, entendem? Não chamou de hipnose sistêmica, mas ele era formado em hipnose, a base dele era a hipnose, então ele já usava também nesse sentido. Então, as constelações familiares internas, a hipnose sistêmica, é uma exemplificação
de como que o nosso inconsciente pessoal está conectado com o inconsciente da família. E o da família conectado com o inconsciente coletivo. Lembra que eu falei? Pega aqui o seu campo de consciência. Aí você tem um inconsciente, um lado que está ali oculto. E tudo isso está conectado com um campo maior, um campo de consciência maior, espiritual, energético, informacional, que é o inconsciente da sua família. E a somatória de todas as famílias do mundo, o inconsciente coletivo. Por meio da hipnose, você consegue acessar esse campo da sua família, trabalhar ele, não só pela hipnose, pela constelação, até pela apometria. O que a apometria faz? Por meio do inconsciente ali da pessoa, ela acessa esse inconsciente coletivo de memórias espirituais, de informações espirituais. Entende? Como assim o que, Kátia? Qual a sua dúvida especificamente, para eu saber? Percebe a ligação? Percebe isso que eu estou falando? Que a nossa luz, a luz que a gente leva para a nossa família, ela se infunde no todo? E aí se a humanidade atingir esses 10%, 10 a 12% de pessoas, famílias, num nível de iluminação maior, alinhados já com a nova era, aí, igual o sentimento aí do 100º macaco, vai começar ao redor do mundo ter despertar em massa. Ter despertar em massa. E esse é um dos grandes propósitos que a gente tem. Despertar o maior número de pessoas possíveis. Isso é um dos pontos que mais motiva o meu trabalho. De ficar fazendo live, de ficar dando aula, conteúdo no Instagram, de formar terapeutas. Se você não tem, entenda assim, pessoal, se você tem falta de propósito, muitas vezes significa que você está muito autocentrado. Aí eu vou entrar no assunto que eu queria entrar com vocês, essa questão de insegurança, medo de atender, medo de se divulgar. Será que você não está muito autocentrado? Puxãozinho de orelha agora, hein? Será que você não está muito autocentrado? Preocupado demais com a sua imagem? E essa preocupação com a sua imagem está tirando você de algo maior? O que é mais importante? O que é mais importante para o mundo hoje? Você trabalhar na defesa da sua autoimagem, esse medo de rejeição, essa criança interna que quer ser aceita o tempo todo? Ou você fazer o que precisa ser feito em prol do benefício da pessoa, da família que está na sua frente, desse propósito maior? Você tem que tirar o foco de si. Você está se protegendo demais. E nessa autoproteção você deixa de fazer aquilo que é importante para a sua vida, para conquistar os seus resultados, e nessa missão, nesse propósito maior que todos nós precisamos nos envolver. Você está defendendo demais o seu ego. Está com muito importantismo pessoal. Olha o quanto eu me exponho. As pessoas podem pensar o que elas quiserem de mim. Não estou nem aí. Pensa o que você quiser. Vou fazer minha parte. Tira o foco de você. Quando você vai divulgar, tira o foco do que as pessoas vão pensar. Põe o foco no que aquele conhecimento pode fazer diferença na vida de alguém. Quando você vai atender, tira o foco do a pessoa vai gostar, a pessoa não vai gostar. Põe o foco no que aquele conhecimento pode fazer diferença na realidade da outra pessoa.
Senão você fica a sua vida toda buscando defender essa sua criança que quer ser aceita por todo mundo. Essa sua imagem de perfeição, a sua imagem de bonzinho, essa imagem de certinho perante todo mundo. E aí você não faz o seu trabalho. O Bert Hellinger fala aqui, que essas questões de pessoas que travam muito no medo, muito na insegurança, precisam fazer um trabalho perante a sua criança ali, que quer ser aceita e se proteger o tempo inteiro. Sai disso, arrisca mais, arrisca um pouco mais. As viradas de destino profissional que eu tive, financeira, eu arrisquei. Por exemplo, eu investi na minha formação de constelação num momento que eu não podia. Mas eu foquei no resultado que ia voltar para mim. E com o resultado do meu investimento que eu fiz a minha virada financeira. Eu converso com muitas pessoas no momento de convidá-las para fazer parte, e eu vejo a pessoa me falar assim, eu não vou entrar agora na formação, porque eu preciso mudar algo na minha vida para conseguir ganhar mais, fazer algo diferente para mudar minha realidade. Uai, mas será que eu não estou chamando você agora para você fazer algo diferente, para você mudar seu resultado? É uma postura muito passiva. Tipo assim, muitos ficam esperando as coisas mudarem para que elas possam fazer algo diferente. É você que tem que fazer algo diferente para as coisas mudarem. Sai dessa postura passiva. Toma a decisão de você mudar a sua realidade e de você se tornar um trabalhador da luz. Para você prosperar, você precisa estar em serviço. Trabalha para a luz. Ajuda as pessoas no seu Instagram. Ajuda as pessoas com o conhecimento sistêmico. Ajuda as pessoas com o conhecimento das suas terapias verdadeiramente no seu Instagram. Abrindo mão, dane-se minha imagem pessoal. Que se dane, que vão pensar, pense o que quiser. Eu vou focar em ajudar as pessoas nas minhas mídias sociais com os meus conhecimentos. Faz isso. Coloca um pequeno investimento ali, não precisa ser grande, para o seu conteúdo chegar para mais pessoas. Você vai ver se não aparece. Se não parecem interessados no seu trabalho, no seu conhecimento, se você deixar minimamente bem organizado. Aparece, gente. Põe isso na sua cabeça. Até 2030, a depressão é a doença do século. A depressão é a doença do século. Não falta pacientes, não falta pessoas precisando do seu trabalho. Se não está avançando, você não está enxergando, mas é você que não está permitindo que as coisas fluam plenamente. E na maioria das vezes, por causa dessa questão de proteger a sua própria imagem. Aí você fica, sem perceber, vibrando. Eu falo porque eu já estive nisso, experiência própria. Você fica vibrando para que os pacientes não apareçam. Você vibra inconscientemente para que os pacientes não apareçam, porque se eles não aparecerem, a sua autoimagem está protegida. A sua autoimagem está protegida, o risco de você errar e afetar a sua autoimagem está... Você está seguro. Estou protegido. Estou na caverna. Eu estou na caverna, então tá tudo certo. Vai falar que não. Vai falar que eu estou exagerando. É verdade, eu já vivi isso. Estou falando por experiência própria.
Eu vibrava sem perceber para que os pacientes não apareciam. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu atendo demais, quando eu atendo, sabe, pego uma sequência de muito atendimento, pessoas, sabe, casos pesados e tudo, às vezes eu chego num ponto de saturação, por exemplo. E eu tô cansado, preciso de um time. Eu percebo, se eu não tô consciente, eu percebo que às vezes eu começo a torcer para o paciente desmarcar. Ou seja, já começo a vibrar, para o paciente desmarcar para eu descansar. Aí eu já paro, opa, cancelado, e alinho a minha mente de novo. No meu caso em relação ao cansaço, mas no caso da maioria de vocês é por causa do medo e insegurança. E sem perceber, você torce para não atender. Para refletir isso que eu estou falando a partir de agora. Então, eu até indico um livro para vocês. Quem puder, leia. Foi um dos livros que deu essa virada de chave para mim, de eu soltar essa questão da minha autoimagem. E aí o grau de liberdade para você fazer o que precisa ser feito e sair dessa prisão da sua própria imagem foi muito grande. O livro se chama O Ego é o Seu Inimigo, do Ryan, com Y, Ryan Holiday, como se fosse feriado em inglês. Ryan Holiday, é baseado no estoicismo. Se você sente que está preso nessa questão de proteger a sua imagem, leia esse livro. Aquilo que você faz, principalmente se falamos de constelação, terapias alternativas, dessa área nossa, não pode estar a serviço da sua própria imagem. Não pode estar a serviço de você ser aceito por todos. Porque senão você está agindo com base na criança interior que quer ser aceita, com base no ego. Aí as suas ações ficam fracas e distorcidas. Você perde força de prosperidade e sucesso. Entendeu? Com base nisso, se você tem vontade, sonho de ser constelador, de ser um trabalhador da luz, cumprir esse papel de colaborar para a transformação das pessoas, transformação das famílias, transformação do inconsciente coletivo, eu vou deixar um último convite. Tá? Certo? Vou deixar um último convite aqui, porque hoje é o último dia que fecham as inscrições. Se você quer se tornar um constelador na água, que é um método mais prático para você atender individualmente, atender online, potencializar, as inscrições estão abertas, com condições hiper especiais. Se você tem interesse, manda mensagem no privado. Estamos convocando os trabalhadores da luz. Estamos convocando os trabalhadores da luz para gerar uma egrégora de fazer a diferença na humanidade. Certo? Manda mensagem no direct que eu te passo como que funciona. Vamos fazer a diferença na realidade das pessoas. E semana que vem você já pode participar do módulo Constelando na Mente. Para eu ensinar você a constelar no ambiente mental. Em hipnose, auto-hipnose, meditação, você fazer intervenções consigo mesmo e para outras pessoas. No ambiente mental, ok?
A Kátia perguntou, tem como pegar só esse módulo? Não dá, né, Kátia? Porque tem toda uma base. Tem toda uma base importante para você estar amparada a fazer a intervenção de forma adequada. Entende? Então eu preciso, por isso, na área sistêmica não é adequado cursos rápidos. Pessoal que é aluno meu aqui, quanto conhecimento que eu passo para vocês para conseguir ter base e para intervir adequadamente nos movimentos sistêmicos que aparecem, são muitas variáveis, são muitos pontos a formar a pessoa para que ela tenha a base de entendimento para trazer as explicações adequadas para a pessoa, as intervenções. Não tem jeito. É um caminho. É um caminho que a pessoa precisa de uma base bem consolidada, de entender todo o processo. Porque se você pega, por exemplo, tem entendimentos na constelação, a gente já teve essa experiência. Tem entendimentos na constelação que para você conseguir captar, entender aquilo, por que funciona daquela forma, você tem que vir com uma base de informações ali sobre as leis sistêmicas, de todas as decorrências nos relacionamentos, na família, no processo interno da pessoa, para você mostrar que aquilo funciona daquela forma. Eu já dei uma aula avançada, um pouco mais avançada, por exemplo, para a área de casal, e eu permiti que alunos de um outro curso nosso participassem, e a pessoa era meio zerada de constelação. Aí teve um monte de mal entendido, deu problema, entendeu? Então precisa ter uma base de entendimentos. Então o aluno que entra, ele recebe toda essa base ali para que tudo fique bem esclarecido e ele possa intervir adequadamente, entendeu? Então, Carla, Kátia, se você tem interesse, manda mensagem, a gente conversa, tem condições especiais aí. Tanto condições especiais de bônus a mais que você ganha, quanto de pagamento também, tá? Temos muitos alunos aqui e o nosso formato é de comunidade. É um formato de comunidade onde o meu objetivo também é unir vocês, é unir os alunos para que a gente tenha essa comunidade focada em despertar espiritual, em transformação pessoal, em expansão da consciência, em consciência sistêmica, para que a gente utilize isso e para que a gente se beneficie como grupo, crie uma egrégora. Entenda o seguinte, só de você entrar na egrégora, você já recebe sabe essa teoria do centésimo macaco? Quando você entra para a nossa egrégora do Instituto, você recebe o influxo da nossa consciência coletiva, o influxo da consciência dos alunos, a consciência da Dani, a consciência da Ilza, da Eliane, da Miriam, da Paula, da Regina, de todos os alunos que estão no grupo, a consciência e conhecimentos deles e a consciência de todos eles passam para todos vocês. Entendeu? Eliane, eu não vou entrar em viés político agora, eu precisaria dar umas aulas mais profundas sobre todos esses panoramas, para que a gente possa ter entendimentos adequados, tá? Então depois, se quiser, a gente conversa sobre esse assunto mais detalhadamente, tá bom?
Então, nós formamos uma egrégora. Nós formamos uma egrégora mais profunda em relação ao desenvolvimento das pessoas, para troca de informações e consciência. Por isso que é o modelo de comunidade, para que você possa ter acesso e troca entre os alunos. Os alunos de todas as turmas ficam conectados entre si, não fica separados. É um grupo só, para que tenha essa troca mais profunda. E todos participam das aulas. E a gente estuda os assuntos de forma cíclica. Estudamos os assuntos de forma cíclica. Repete e volta, e repete e volta, para ir aprofundando cada vez mais. Entendeu? Nosso trabalho com as constelações, Eliane, é um trabalho crístico, ou seja, ele atua livre de polaridades. Tá? Olha para um olhar de cima para ambas as polaridades da realidade, entendendo a função de cada lado da realidade na participação do todo. Tá bom, pessoal? Deixo esse convite para vocês, então. Essa foi a nossa live de hoje. Se você tiver o interesse, chama no direct, então. Tá bom? Então, estou à disposição para vocês, ok? E fiquem atentos no canal do Telegram. Fiquem atentos no canal do Telegram para os nossos horários das próximas lives do Clube do Livro. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Estou à disposição aí, qualquer dúvida que possa ter ficado. Tá bom? Até a próxima. Um grande abraço. E aproveitem hoje, último dia das inscrições com essas condições especiais. Tá bom? Até mais. Até a próxima.